dia a todos e a todas. Graças a Deus, né? Mais uma manhã de domingo a gente está aqui. Mais um ponto de luz. Mais um, por que mais um? Porque tem vários outros ao nosso redor, não é mesmo? Temos aqui perto igrejas evangélicas, igreja católica, templos judeus, entre outros. E a gente tem que... Eu sempre falo isso, né? Tenho falado com uma certa constância nas últimas palestras, para que nós que somos espíritas nós não podemos achar que nós somos os portadores da verdade, né? A verdade, o bem, Jesus está só aqui dentro desse templo, né? E outra coisa importante a gente saber que o templo, né? Quando a gente fala o templo de Deus, a gente não pode só pensar nesse templo físico, essas paredes aqui, né? A igreja de Jesus, né? O templo divino somos nós. É eu que estou aqui, são os voluntários da casa e vocês também que estão aí assistindo, né? Seja na internet, seja aqui presencialmente. Então existe essa troca de energia. Então quando vocês vão a uma igreja evangélica, vão assistir uma missa ou vão no centro espírita, vocês estão colaborando com esse templo, com a edificação desse templo. Mas que templo é esse? É o templo espiritual, né? É importante, lógico, nós temos as paredes, né? Uma cadeira para sentar, uma mesa, toda essa parafernália material que nos dá a condição material para que isso aqui aconteça. Mas o mais importante é nós aqui, vocês aí também, né? Principalmente, que é para isso que tem os templos materiais. E o tema de hoje é uma continuação, como diz o nosso amigo Celso, sobre reencarnação. Semana passada a gente começou a falar desse tema, como eu disse também, para quem ouve falar de espiritismo, para quem frequenta, né, o centro espírita ou ouve falar da doutrina, reencarnação é um dos temas, é um verbete, um termo que está sempre em voga, né? E o que seria reencarnação? Ou encarnação, né? É a volta do espírito ao mundo material para evoluir. Nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações para evoluir. Então, passamos por problemas, por vicissitudes, por dificuldades, para única e exclusivamente evoluir. O nosso fim, não o fim das coisas, mas assim, o nosso destino é a evolução total, principalmente moral. E dentre os temas de reencarnação, nós temos vários itens, várias peculiaridades, né? E sobre o parentesco e filiação é um dos que mais chamam a atenção, porque, como a gente diz também aqui, as nossas maiores provas, elas estão dentro da nossa convivência familiar, né? A nossa escola de vida é dentro da nossa convivência familiar. É o que a gente costuma dizer aqui também. É muito fácil ser evangélico dentro da igreja evangélica, é muito fácil ser espírita dentro de um templo espírita, dentro de uma casa espírita, porque aqui a gente passa 1, 2 horas no máximo, 2 vezes, 3 vezes no máximo por semana. Então aqui a gente maqueia os nossos piores defeitos, vamos dizer assim, né? Mas é dentro da nossa convivência familiar, é dentro da nossa casa, da nossa família, que nós, sem exceção, temos os nossos maiores desafios, né? E como não há de ser diferente, Allan Kardec, na época que ele editou, vamos dizer assim, o Livro dos Espíritos, ele perguntou sobre isso, né? Sobre esses problemas, né? Sobre o que acontece dentro dessa questão de reencarnação entre as famílias. Então a gente vai ler algumas perguntas e discutir sobre essas perguntas. Então a pergunta 203 do Livro dos Espíritos, ele diz assim, ele pergunta: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Aí a espiritualidade responde:
dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai ruim pode ter filhos inteligentes e vice-versa. O que ele quer dizer? Que não é porque o pai ou a mãe ele tem comportamentos, digamos assim, ruins, comportamentos que não vão ao encontro da moralidade de Jesus, que não vão ao encontro ao bem, que os filhos têm que ser. Ou seja, se eu sou uma pessoa boa, eu obrigatoriamente vou gerar filhos bons. Se eu sou uma pessoa ruim, obrigatoriamente eu vou gerar filhos ruins. Por quê? Porque o espírito, ele é indivisível. O espírito, ele é independente. Nós, apenas como seres humanos, matéria, nós geramos esses corpos que recebem esses espíritos para evoluir também. Então, o que a espiritualidade está dizendo aqui é que nós somos o canal para esses espíritos também evoluírem. Mas é lógico que a gente tem que observar que muitas vezes a gente observa pais que são bons pais e geram filhos bons, e o contrário também é verdadeiro. Aqueles pais que a gente vê que aquelas pessoas que têm um comportamento errático na sociedade, que geram filhos que parece que têm o mesmo comportamento. E aí a reencarnação, a doutrina espírita, através da explicação do que é a reencarnação, mostra para nós que o que acontece aí são as afinidades espirituais, ou seja, nós como espíritos acabamos sendo atraídos ou temos que ser levados a conviver com as pessoas que precisamos conviver para que nós possamos evoluir. E muitas vezes essas pessoas elas têm o mesmo comportamento, a mesma, vamos dizer assim, a mesma evolução espiritual. Então não quer dizer que o Celso ele tem um comportamento bom e ele vai sempre gerar ou sempre atrair pessoas de comportamento bom ao lado dele, não é mesmo? E eu também, eu tenho um comportamento ruim e eu vou gerar pessoas, filhos com um comportamento ruim para conviver comigo. Não. Como nós vivemos em um planeta de provas e expiações, cada um está, vamos dizer assim, numa condição moral diferente. Mesmo que o planeta de provas e expiações, caminhando para ser um planeta de regeneração, nós estamos balizados. Não tem aqui nenhum arcanjo e não tem aqui também seres da piores espécies como existem em mundos ainda inferiores ao nosso. Então, vamos dizer que nós estamos ali na média. É por isso que nós temos que tomar cuidado com a questão de julgar as atitudes do próximo, as atitudes dos outros. Então nós temos que entender essa parte de reencarnação, de dificuldade parental e filial, de dificuldades dentro da família para entender Jesus, Porque Jesus, ele é caridade, Deus é amor. Então por que nós, muitas vezes, julgamos o próximo? Por que nós olhamos, que nem a gente falou na semana passada, por que nós muitas vezes olhamos a grama do vizinho e achamos que ela é mais verde, é mais interessante do que a nossa, Então é isso que nós temos que prestar atenção, nos focar nisso, porque nós como seres humanos, ainda em evolução, lutando no dia a dia, nós temos que conviver com pessoas, que nós sempre falamos, pessoas difíceis. E nós? A gente sempre acha que o outro que é difícil. Mas a gente faz autocrítica? Geralmente não, Geralmente o problema é sempre o outro. Eu nunca sou o problema, eu sempre sou a vítima, Eu sempre sou o atingido. O meu pai ele não me entende, o meu pai ele não me ama, minha mãe não me dá isso, não me dá aquilo, o meu filho isso, minha filha aquilo, não é mesmo? A gente nunca faz uma autocrítica. Então é muito importante a gente entender
essa parte da doutrina porque a responsabilidade de pai e de mãe com os seus filhos, ela faz total diferença não só na vida dessas crianças, desses seres humanos, como faz também diferença na nossa vida. Porque se nós temos os filhos que temos, é porque nós temos que ter. É nossa responsabilidade. Muitas vezes nós pedimos para ter esses filhos, porque nós precisamos resgatar alguma coisa com eles e eles com nós. E aqui na questão 204, uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Aí a espiritualidade responde: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí muitas vezes a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. O que ele quer dizer aqui? Muitas vezes também a gente encontra pessoas que a gente nunca viu na vida e que você tem uma ligação. Você nunca viu a pessoa na vida, você não convive com aquela pessoa, mas já aconteceu aquele. Vocês já devem ter passado por isso, que quando fala assim, o meu santo bateu com essa pessoa, ou o meu santo não bateu. Por que acontece isso, né? Eu acho que se a gente for pensar, deveria ser de uma forma que, poxa, se eu convivo com o Celso e ele é uma pessoa bacana comigo, me trata bem, respeitoso, então é natural que eu tenha uma empatia com ele, né? E se ele fizer algo ao contrário, seria natural também que eu não tivesse essa empatia, eu teria uma antipatia. Mas e quando a gente gosta da pessoa gratuitamente e quando a gente também não gosta dessa pessoa gratuitamente, né? Então há resgates envolvidos e isso acontece também dentro do núcleo familiar. Não é novidade, a gente já escutou falar e pode ser, muito possivelmente a gente viva isso, ou viveu isso, ou próximo da gente aconteceu, onde pais não têm empatia pelo filho, mães não têm, e filhos pelos pais, ou um filho, a pessoa tem lá 5 filhos, 3 filhos e um parece que é aquele que faz tudo ao contrário, tudo diferente. A ovelha negra, que é um termo, né, que assim, hoje a gente complicado. Então, o porquê disso? Então a doutrina explica isso para nós. São os resgates kármicos. Porque a gente fala filho da mesma mãe, do mesmo pai, a fonte é a mesma. Por que tão diferente? É aí que está a beleza da doutrina espírita, que nos clareia, que nos demonstra isso, que nos explica essa situação. Como que é o filho do mesmo pai, da mesma mãe, são tão diferentes, personalidades tão diferentes. Espírito. O espírito, ele é único. Ele é independente. Né? Pode falar. Aproveitando esse pedaço da sua palestra, acho que muita gente tem acompanhado aí, e ontem mesmo eu estava questionando e eu falei, vou deixar para falar amanhã. Todos sabemos que tem uma família no Rio de Janeiro que o pai mantinha a filha, o filho e a mulher em cárcere durante 17 anos. E todo tipo de sofrimento que possa ter acontecido. Sim. A moça de 22 anos diz que tem aparência de 12. Todos subnutridos. Você vê a foto assim, você fala, não acredito. E viviam presos, acorrentados. Sim. E aí eu estava questionando com a Marta. O que, pensando como espírita, essa questão da reencarnação, o que pode ter acontecido nesse núcleo familiar em vidas passadas para esse tipo de coisa, né? Porque Sim. Sabemos que às vezes o espírito ele reencarna compulsoriamente, Sim. não tem escolha. Uhum. Mas alguns
até se dão o privilégio, sei, aí, dependendo da evolução, de falar, eu quero voltar um cego, quero voltar milionário. Sim. E Deus, com toda a sua vontade, tudo bem, fique à vontade. Mas tem uns que não. Seria esse caso, essa família, não só essa, como tem muitas outras Sim. por aí, esse tipo de relacionamento, de sofrimento, de degradação? Sim, vamos dizer assim, não dá para cravar que é isso ou que não é, mas pode ser também que uma vez eu li um livro que no núcleo familiar reencarnou como marido, mulher e filhos, pessoas que numa reencarnação anterior não foram marido, mulher e filhos. O que a gente acha estranho, que eu até estava comentando com a minha esposa ali ontem, a respeito disso, né? Que como pode, que ninguém viu, passou todo esse tempo, e como pode uma pessoa prender a família dentro de uma casa por todo esse tempo, impor esse sofrimento por tão longo tempo, né? Sendo o pai das crianças, né? O marido, né? Então, e eu li um livro que eles eram amigos. Então, assim, eles fizeram uma trama lá, prejudicaram algumas pessoas numa reencarnação passada, e um que foi prejudicado, ele foi o mais prejudicado, ele voltou como se fosse o líder daquela família, e aí ele impunha um sofrimento, mas não é que tem que ser daquela forma. É que muitas vezes, aqui também vai falar no livro dos Espíritos, quando a gente falha nas provas. Muitas vezes Deus, a espiritualidade, ela permite, coloca a gente numa situação e a gente faz totalmente errado. Então, quem garante, como que a gente pode ter certeza, né? Vai que a espiritualidade falou, vocês vão ter que vir nessa vida para ser um núcleo familiar. E essa pessoa que é o pai, né, o pai das crianças, o marido lá, o líder daquela família, ele tinha uma missão de agregar. Só que talvez a raiva dele ele não conseguiu. Ele não atrasou porque a própria doutrina fala que a gente não volta, a gente estaciona. A gente não regride. No máximo, a gente fica na mesma condição. Então, talvez ele tinha uma condição tão ruim que eles tiveram que colocar eles junto, né? Talvez pediu, mas não conseguiu evoluir. Então, ele vai voltar pior? Não, vai ter que... Agora, ele tem uma possibilidade ainda dentro dessa reencarnação, porque ele está preso, todos estão vivos. Vamos ver como que vai se desenrolar a vida deles daqui para frente. A gente pode colocar como exemplo o famoso caso aí que estava se desenrolando esses dias aí da mulher da casa abandonada aí em Higienópolis. A mulher que a empregada, né, a menina que foi vendida para eles, que foi dada para eles como empregada, né, como que ela se comportou depois disso? 20 anos depois ela segue a vida dela. Ela, né, será que ela perdoou? Se perdoou, ela evoluiu. Né? E essa senhora agora que passou por tudo isso aí, que virou, né, essa mídia toda aí, as pessoas, né, fazendo um escarcéu em cima disso, né, como que ela vai se comportar daqui para frente? A gente não sabe, né? É um caso de psiquiatria, de psicologia, para entender a mente humana. Mas daqui para frente, será que realmente ela vai se arrepender? Será que precisou de toda essa exposição e ela vai cair em si? Talvez não. Talvez precise de mais 1, 2, 3, 4 encarnações daqui para frente para que ela se dê conta do mal que ela fez, né? Mas eu entendi, acredito que eu entendi o que você falou, que assim, por que, né, tem que haver todo esse sofrimento? Qual que era a missão, né, daquele núcleo para impor aquele sofrimento para aquelas pessoas, né? Por que Deus muitas vezes permite isso? Não que Deus permite o sofrimento, nós temos o livre-arbítrio de escolher o caminho A e o caminho B, né? É que muitas vezes a gente escolhe o caminho mais fácil, que naquele momento a gente não consegue enxergar que no final o resultado ele é muito ruim, né? Então, o que a gente, nesse caso em específico, o que a gente tem que ver daqui para frente é como que vai se desenrolar. Talvez a gente nunca mais escute falar, mas hoje em dia a televisão ela explora muito isso. Muito provavelmente daqui a um mês a gente vai ver lá a entrevista com as famílias para ver o que aconteceu. O rapaz vai ser julgado pela justiça dos homens, deve ser julgado, sim, né?
e pela justiça de Deus também, né? Porque ele plantou uma situação que inevitavelmente ele vai ter que colher. Então é difícil, mas é explicável pela doutrina. Então a gente vem com uma missão, a gente vem com um roteiro ali. Você tem que recuperar isso aqui que você deixou para trás. Vão ser colocadas na sua vida, no seu período de encarnação, determinadas condições para que você consiga evoluir, consiga vencer essa sua prova. Mas nós não vamos fazer isso por você. Nós não vamos pegar na sua mão. Vão existir possibilidades. É aí que está a beleza do livre-arbítrio, né? Você vai ter condições de evoluir. Vão ser colocadas determinadas provas. Em algum momento da sua vida você vai passar por isso. Vão ser apresentadas condições para você seguir determinado tipo de caminho que vai te ajudar a enfrentar essa situação, essa dificuldade. Vai depender de você, de nós, saber utilizar essas condições que nos serão apresentadas. É por isso que às vezes a gente passa por uma dificuldade, por algum tipo de dor, seja ela física ou moral, e às vezes a gente até questiona Deus. Oh Deus, por que eu estou passando por isso? E às vezes a gente sempre ouve falar isso, às vezes sempre ouve falar, né? Tudo é para o nosso crescimento, tudo tem um porquê. Se você não está conseguindo ver uma resposta agora, aguarde. No momento certo, ela vai vir, né? Então a gente tem que entender essa situação. Nós temos que procurar dar ouvido à voz de Deus, perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Porque muitas vezes a gente quer que Deus fale diretamente para nós, a nós, né? Nós queremos um canal direto. É que nem aquela história onde tinha lá um náufrago sozinho no meio do mar e ele orando a Deus, pedindo a Deus, Deus me ajuda, vem aqui, me manda um anjo, me salva dessas ondas, eu vou morrer, né? Eu vou morrer afogado. Aí uma hora passou um navio, vem pra cá, não, Deus vai me ajudar. Aí o navio foi embora, Deus me ajuda, né? Me salva dessa situação, já tem dias que estou aqui, passou um helicóptero, vem, sobe aí. Não, Deus vai me ajudar. Até que veio uma onda mais forte, né? E ele desencarna, e chega lá na espiritualidade, poxa, pedi ajuda para Deus e Deus não me ajudou. Aí a espiritualidade fala para ele, eu ajudei sim. Primeiro eu enviei um navio, depois eu enviei um helicóptero, você não viu. Então às vezes a gente quer vamos dizer assim, um atendimento exclusivo, uma ligação direta. Mas às vezes essa ajuda está do nosso lado e a gente não está percebendo. Então às vezes é um amigo ou é uma oportunidade que aparece que às vezes a gente não está enxergando, não é aquilo que a gente quer naquele momento, mas é o primeiro sinal, né? Uma vez eu estava mudando de emprego e eu fiquei em dúvida. E na entrevista com essa pessoa, eu acho que ela percebeu, ela falou assim, Petuel, primeiro você entra no bonde e depois você vai pedindo licença, uma hora você senta lá na frente, depois um dia você pode sentar na janelinha, né? Você não pode já querer entrar no bonde e sentar na janelinha, né? E eu não entendi na época o significado, ou seja, começa da onde está aparecendo a oportunidade e depois você vai crescendo, né? Isso realmente aconteceu, as coisas foram melhorando. Então é isso às vezes o que a gente tem que perceber. São os sinais de Deus na nossa vida, né? Às vezes é uma dificuldade, uma mudança de emprego, uma mudança de casa, de cidade, de estado, de país, que não é exatamente da forma com que a gente gostaria que fosse. Mas é o início, né? É o início. E é dentro da nossa casa também, né? Como o tema trata disso, às vezes a gente quer que se comporte de uma forma, né? Principalmente pai e mãe, que a gente sempre quer que os filhos
né, sigam aquilo que a gente gostaria que eles seguissem, porque a gente, pelo menos acha, né, o que é bom para eles. Mas o que a gente não pode esquecer também é que eles são espíritos, que nem a gente. Que eles estão aqui numa missão, com as dificuldades, com os dilemas, com os erros, né? Então é isso que a gente tem que entender. É difícil? Sim, é difícil. Eu tenho 3, a minha esposa tá ali, ó, olhando para mim, né? Não é fácil, né? Porque eles já têm a personalidade deles, têm vamos dizer assim, as provas, as missões, e nós não podemos achar que como pais a gente vai controlar eles para o resto da vida. Não vai. Assim como os nossos não controlaram a gente, né? Então nós somos o caminho, como matéria, como seres humanos, como essa composição física, precisamos gerar esses filhos para a humanidade seguir, para ser o caminho da reencarnação e da reencarnação de outros espíritos, porque no nível que estamos de conhecimento, de entendimento, ainda o espírito precisa passar por essa prova, que é encarnar num corpo humano que sofre dor, que tem medo, que tem sentimentos. Isso, assim, é até um pouco duro, né? Falar assim dessa forma. Isso, nesse momento, nessa fase da nossa vida, é o que tem para nós. Mas o que tem lá na frente para nós, ele é muito melhor, a gente não tem ideia do que é. Mas vamos se concentrar aqui, né? Porque muitas vezes a gente fica preocupado em o que a gente foi na encarnação passada. A encarnação passada já passou, né? Eu quero saber se eu fui um rei, se eu fui um governante da Roma Antiga. E na outra vida eu fui uma rainha lá no Egito. Eu fui um sacerdote assim assado. Não, isso não importa mais. A gente tem que se preocupar com essa. Se você quer se preocupar com uma encarnação que não seja atual, que não seja essa que a gente está passando, então você se preocupa com a sua encarnação futura, depois dessa. Mas aí você tem que, eu também, tenho que prestar atenção o que eu estou fazendo nessa. Porque o que eu estiver fazendo nessa vai influenciar na próxima. Então eu sou uma pessoa vingativa, eu sou uma pessoa que não tem escrúpulos, que não mede as consequências para atingir um objetivo profissional, que eu alimento muito a inveja, os ciúmes, a fofoca, qualquer tipo de sentimento que a gente não pode julgar o outro, porque a gente também tem esses sentimentos, uns mais, outros menos. Então a gente tem que prestar muito atenção nisso, porque o que a gente estiver plantando nessa encarnação, muitas coisas a gente vai colher nessa própria encarnação e muitas coisas a gente vai colher na outra, né? O ideal é que se a gente conseguisse resolver tudo nessa, né? Chegar, né, já falar, não, já paguei minha conta, minha fatura tá paga, né? Zerei, chegar lá em cima, lá, bom, agora eu vou... chegar lá em cima, lá no mundo espiritual, né? Eu quero a sala agora da missão. Agora eu sou um missionário, eu vou lá para o planeta, mas não vou sofrer tanto não vou ter mais nada disso. Eu vou para ajudar, vou me apedrejar, me apunhalar, não vou ter raiva, eu sou uma pessoa evoluída. A gente vai chegar lá em cima, lá, vai falar assim, ó, faltou aí, ó, tem um rotativo alto aí para você pagar, seu juros está alto, vai ter que voltar de novo. E normalmente é assim ainda, né? E a gente tem que prestar atenção porque o planeta ele está conturbado, passando por uma situação que se encaminha para um planeta de regeneração, né? E se a gente não se adequar energeticamente com o planeta, a gente vai para um planeta de provas e expiações, porque, como diz Jesus, né, há muitas moradas na casa do meu Pai. A casa do meu Pai é o universo. Então tem outros planetas de provas e expiações além do planeta Terra. Então, se a gente sabe que tem um lugar melhor, que a gente pode ir com melhor condição, por que a gente, né, não faz as coisas para ir para esse lugar
e se mantém nos mesmos comportamentos para se manter no mesmo lugar. Vamos trazer um exemplo, né, material. Poxa, se eu trabalhar, se eu fazer as coisas certas, se eu ser disciplinado, eu vou poder morar, um exemplo, lá na Suíça, né, que é um país que a gente ouve aí, exemplar. Qualidade de vida, aquelas paisagens maravilhosas, né, chocolate, né, amor? Né, tudo de bom, né? Falam que é tudo de bom morar na Suíça. Se a gente sabe que se a gente fizer as coisas conforme elas têm que ser feitas, a gente consegue ir para lá, por que a gente, né, insiste em não fazer? Né? É a mesma coisa nós. Se a gente sabe que para a gente evoluir, para a gente vivenciar uma vida, uma encarnação no planeta de provas e expiações, a gente tem que se comportar melhor, a gente tem que se livrar dos nossos defeitos, por que a gente insiste neles? Né? E aqui na questão que também é importante, 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecência física, né, a semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? Aquilo que a gente falou, né? Não. Que diferentes são as almas ou espírito de uns e de outros. Ou seja, a biologia, a genética, né, prova pra gente que, se você vê lá, às vezes a gente vê uma semelhança tão grande, né? Nossa, é a cara do pai, é a cara da mãe. Isso é biologia, isso é genética, né? São essas coisas que a ciência consegue explicar. Mas isso não quer dizer que se o pai ele é bom, aquilo do início da palestra, obrigatoriamente ele só vai gerar filhos bons. Senão, se fosse isso, problema da humanidade, alguém já teria tido, não vou falar brilhante ideia, né? A ideia é de falar assim, não, então vamos pegar só as pessoas boas e aquelas que a gente sabe que são ruins e não vamos mais deixar gerar filhos, porque o ciclo não vai acabar. Se o pai e a mãe são ruins, e se fosse dessa forma, ele só gerasse filhos ruins, meu Deus, nunca ia acabar aquilo. Então alguém já teria pensado assim, né? Vamos pegar e segregar os bons dos maus e a gente vai fazer um planeta só de pessoas boas. Não existe isso. Não é dessa forma que funciona, né? Então, como ele diz aqui, não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Ou seja, o corpo humano ele é gerado através da união entre um homem e uma mulher. Ali, né, a gente já estudou biologia, a gente sabe disso, ali gera um feto que cresce, que vira um outro corpo humano. Mas um homem e uma mulher não conseguem criar um espírito, porque quem criou o espírito foi Deus. Então, por isso que ele fala, o corpo deriva do corpo. Biologia, genética. Mas o espírito, ele é criado por Deus. Então não tem como nós criarmos um espírito. Por isso que pode haver semelhança física. Você vê uma filha muito parecida com a mãe ou com o pai, o filho, vice-versa. Mas que o comportamento, o jeito, a personalidade diferentes. Por quê? Isso vem trazendo de encarnações de centenas de anos, milhares de anos. Não tem como ser igual. E de onde se originam as presenças morais que costumam haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores, ou seja, você pode ser um bom pai, uma boa mãe e atrair para o seu núcleo familiar bons espíritos que, parecidos fisicamente com você, podem ser parecidos também moralmente. Então isso pode acontecer também, né? Que a pessoa, olha, é tão parecido com os pais e é tão bom quanto os pais. Tão parecido com os pais e é tão ruim quanto os pais. Pode ter também, infelizmente. Não é mesmo? E aí a questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento desse? Olha essa aqui. Ao contrário, bem grande influência exercem.
Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Aí, Kardec até grifa essa última linha. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então é uma grande responsabilidade nós sermos pais e mães. Muito grande. Porque sob nosso jugo, sob sobre a nossa mão, tem ali um espírito que conta com a gente para evoluir, E muitas vezes a gente falha, a gente não tem paciência, muitos abandonam, muitos não estão preparados. E a espiritualidade, Deus é tão bom que não por isso dá por encerrado, nos dá outras oportunidades. Então, muitas vezes quando a gente tem uma oportunidade que está numa dificuldade, vamos pensar que a gente pode já ter tido uma outra oportunidade para passar com aquele espírito e que possa ser que a gente falhou. Então, se a gente pensar, poxa, será que eu não falhei com essa pessoa? Então eu não posso falhar de novo, E por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, porque as boas qualidades dos pais nem sempre atrai por simpatia um bom espírito para lhe animar o filho. Ou seja, às vezes a gente vê também bons pais, e filhos que fazem esses pais sofrerem, Mas a doutrina espírita nos traz que nesse planeta a gente está aqui para evoluir, para crescer moralmente. E às vezes, ou talvez a maioria das vezes, para evoluir, para crescer moralmente, a gente tem que passar por dores e dificuldades. E faz parte. Então hoje eu sou bom, mas quem garante que numa outra encarnação eu fui uma pessoa boa, que nem supostamente eu acho que eu sou hoje. Aí eu tenho um filho, uma filha que foi um inimigo meu numa vida passada e que nessa vida ainda nutre algum rancor, alguma coisa que eu preciso recuperar. Então a gente tem que ver por esse prisma também, por esse lado também. E entender. E é aqui que está a beleza da doutrina espírita, porque ela explica tudo isso para nós. Porque se não fosse dessa forma, onde estaria a justiça de Deus? Se Deus é bom, Deus é amor, por que Ele então não só nos permitiu que nós tivéssemos filhos bons? E aí que a gente começa a entender, Poxa, se está vendo esse comportamento, se eu tenho uma filha ou um filho que é dessa forma, e se Deus é amor, por que eu tenho um filho dessa forma? Então a reencarnação, a justiça da reencarnação, ela nos mostra isso. É a chance de nós resgatar, de nós recuperar um laço que se rompeu, de nós perdoarmos uma pessoa que fez mal para nós. Porque aquilo numa palestra passada, que eu até citei o Celso como exemplo, o Celso é meu sparring. Não saia daqui. Se eu faço alguma coisa errada para ele, e aí numa outra vida eu venho próximo a ele sabendo que eu fiz alguma coisa errada, será que eu vou conseguir ele faz para mim, aliás, faz alguma coisa errada para mim, me prejudica, me faz um mal muito grande. Se a gente vem numa outra vida, eu sabendo disso, será que eu vou conseguir perdoar? Ainda bem que não tem lembrança de vida. Exatamente. A gente esquece para a gente, vamos dizer assim, não sermos influenciados. Tinha um programa atrás, num canal de televisão brasileira, aí num programa também,
que pegava um dono da empresa, o chefe da empresa e mudava de cargo, né? Ele disfarçava, colocava um bigode e ele se filtrava lá, vamos dizer assim, no chão de fábrica, né? No Fantástico, né? E ele se filtrava lá no meio dos operários, tal, para saber o que eles estavam fazendo, para ver como que é que as pessoas iam agir. E ali ele pegava quem era realmente, assim, se a pessoa ela era realmente boa, se ela tinha algum interesse, porque se ele se apresentasse como dono da empresa, talvez as pessoas iam ficar intimidadas, ia fazer as coisas tudo certinho, tudo de forma correta, para, pô, é o chefe tá do meu lado, né? Eu tenho que, né, ia tratar ele bem, mas não. Então ali ele identificou, assim, quem eram as pessoas esforçadas, quem as pessoas que estavam passando por dificuldade, para no final lá do episódio do programa ele ajudar com bolsa, com uma promoção e etc. Então a reencarnação a gente pode usar isso até mesmo como exemplo, né? A gente não mostra quem a gente é, né? Assim, quem a gente fez, quem a gente foi, mas como nós estamos estudando, nós estamos tendo esse contato com a doutrina, a gente tem que começar a perceber por que eu tenho dificuldade de relacionamento com uma determinada pessoa, por que com um filho eu tenho uma afinidade e com o outro eu não tenho, por que eu convivo com uma pessoa no serviço que não bate. Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Será que ela também, eu costumo falar para minha esposa, né? Falar assim, é o gatilho da nossa evolução. Porque se a gente tem que evoluir, a gente tem que passar por provas. E prova nem sempre é gostoso, né? Aquela coisa às vezes com dificuldade. Então as nossas provas aqui é isso. É conviver com pessoas difíceis, dentro de casa, fora de casa, no emprego, na vizinhança. Porque é isso que vai fazer a gente ter paciência, isso que a gente vai fazer a gente ter amor, isso que vai fazer a gente ter empatia com as pessoas. Então a vida, ela não tem uma fórmula de bolo. Ah, tem que é só você pegar e misturar ali assim, assim, assado. Não. Até tem, dá pra você fazer, mas muitas vezes essa fórmula sai errada. É um bolo customizado, né? Isso. Entendeu? Tem que ser customizado. É. Cada um é cada um. A vida não é você pegar e apertar o interruptor, ir lá e ligar e desligar. Quero luz, tá, liga. Não quero luz, vai, desliga, liga e desliga, liga e desliga. Não. E aqui ele continua, né? Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo em formação do filho um bom espírito, de preferência um inferior? Não. O que a doutrina espírita insiste aqui? É que nós não podemos pensar que nós, como os pais, vamos gerar filhos da forma com que queremos. Nós vamos ter os filhos que precisamos ter e que merecemos ter. Não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e que está confiado. Esse é o dever dele. Os maus filhos são maus provações para os pais. Ou seja, a prece e pensamentos não mudam ninguém 100%, mas ajuda bastante. É por isso que a gente ora, é por isso que a gente vibra. Então, assim, eu posso pegar e fazer uma prece para Sandra, né? O nome da senhora? Eu? É, Márcia, desculpa. Eu não vou, a minha prece ela não vai mudar a Márcia. Não vai mudar a personalidade da Márcia, não vai mudar o problema da Márcia. Mas ela vai ajudar de alguma forma a fortalecer a Márcia. É para isso que serve a prece. É a mesma coisa quando a gente faz umas preces para os filhos. Quando a mãe ora por um filho que está preso, que está no mundo do crime, que está no caminho errado da vida. Não muda, mas ela dá força. É por isso que quando a gente fala, vamos vibrar para a paz mundial. Se a gente parar aqui agora e vibrar pela paz mundial, vamos vibrar agora pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin.
Vocês acham que ele vai agora lá, nesse exato momento, vai convocar uma entrevista coletiva, pedir perdão pela guerra, pela invasão e acabar com a guerra? Vamos ser racionais. A resposta é não. Mas essa vibração, de alguma forma, ela ajuda a influenciar pessoas que estão negociando a paz, pessoas do entorno dele, que aconselha a ele talvez a não ser tão bruto como ele tem sido. Ajuda aquelas pessoas que estão sendo atingidas pela guerra. Então ela não muda, mas ela ajuda. Então a oração, a prece, ela não muda um filho, ela não tira aquele filho, mas ela envia, quando a gente vibra amor, a gente vibra harmonia, a gente está como que se pedindo, vai lá, bom Espírito, ajuda meu filho, abre em algum momento a mente dele. Isso para todas as pessoas, todos os seres humanos. Ela não muda, mas ela ajuda, ela fortalece. É que nem o passe. O passe cura. Muitas vezes as pessoas vão falar, cura. Outros vão falar que não, mas o passe ele ajuda. Naquele momento que a gente entra ali, que o passista fala, nesse momento vamos nos ligar a Jesus e fazermos uma oração. Você está abrindo o seu coração, a sua mente para receber fluidos espirituais, uma energia boa, que vai de alguma forma interferir no seu corpo físico e você vai sair daqui melhor, vamos dizer assim, mais energizado. É como se você tivesse fraco, chegasse no hospital e o médico te desse lá 1 litro de soro, né? Você sai ali mais hidratado, mais forte, é a mesma coisa. Mas está nas nossas mãos, né? Está nas nossas atitudes, nas nossas vontades, querer mudar a rota da nossa vida, o nosso caminho. É a mesma coisa os nossos filhos, né? Ajuda sim a gente orar. A gente sabe que, né, tem mães que sofrem pelos filhos. Você passa na frente, principalmente mães, sem querer desmerecer nós pais, né? Mas as mães é que têm as maiores cargas com os filhos. Se a gente passar na frente de um presídio, tem um ali, Tatuapé, né, amor? Não sei, eu esqueci o bairro. Se a gente passa lá de domingo de manhã, na frente, quando a gente vai para aqueles lados, se você vê 99% de quem está na fila são as mães. E é constrangedor uma visita para uma mulher num presídio, mas elas estão ali. Elas vão mudar aquela condição do filho? Não, estão condenados, mas estão ali, orando, dando atenção, visitando. Né? Não muda, mas ajuda. Então o tempo já está avançado. Para resumir essa parte, né, parentesco e filiação, é isso. A gente não consegue desejar e ter filhos perfeitos, mas a gente consegue ajudar eles sim a evoluirmos, né? E para aqueles que não têm filhos, os filhos podem ser outras pessoas. Às vezes falam, mas eu não tenho filho. A sua missão talvez não pode não ter sido ser pai ou ser mãe, mas tem outras pessoas que vocês podem ter como os filhos, né? Tem os sobrinhos, tem o vizinho. Ser mãe não é só gerar um filho dentro do seu ventre. Você pode adotar, né? Tem tudo isso. Né? Essa palestra só foi para mães e para pais. Não. Né? Você pode ser mãe de uma outra forma. Quando você dá atenção para um jovem que os pais não estão dando atenção, você está sendo mãe dele. Você está sendo pai dele. Então, essa palestra não serviu para mim. Não, ela serve para todos nós. Né? Ser mãe é isso, é dar atenção, não é só para os filhos. E para terminar também, o que a gente tem pedido bastante, é o evangelho no lar. A gente fazer o evangelho no lar, aquele que não faz, quem tem dúvida, pega na recepção. Para resumir, é uma vez por semana, no horário determinado, por exemplo, domingo, 9 horas da noite, você se reúne junto com a sua família, se a sua família não quiser,
torno de 15, 30 minutos no máximo, não pode ser também uma coisa muito longa, né? Para agradecer a Deus, ler um trecho do Evangelho, pedir proteção, agradecer a semana e trazer Jesus para dentro do lar, né? Nos dias atuais é muito importante. Isso vai resolver, vai mudar a nossa vida do dia para a noite? Não vai, mas vai fortalecer, né? O Centro Espírita, ele, como diz Divaldo Franco, né? Ele é um hospital para curar, né, também os nossos males físicos, porque nós vemos aqui com dores, às vezes vem com uma doença que você passa por um tratamento de cura espiritual e a gente sai melhor, mas principalmente um hospital espiritual, que é isso que a gente está aqui nessa reencarnação, para evoluir como espírito. E muitas vezes o corpo sofre para que a gente mude a rota da nossa vida, porque às vezes a gente só dá valor quando a gente sofre na pele, não é mesmo? Mas alegria, domingo está só começando, né? Não fiquem com essa cara de espanto. Fui lá na doutrina, lá no Centro Espírita, só vi lá um rapaz, lá um careca magrelo, só deu bronca, só, né? Chicotada. É que às vezes a gente precisa, mas Jesus também, que nem a gente falou na doutrina passada, né? Jesus também está no meio do humor, da alegria, das festas. A gente, né? Ser espírita não é que agora eu vou ter que ser chato, eu vou ter que agora andar com o evangelho debaixo do braço, não vou mais visitar o meu parente, o meu amigo, não vou mais poder isso, poder aquilo. Não. Para a gente evoluir, a gente tem que viver em sociedade, a gente tem que viver com as pessoas, não é mesmo? Que Jesus abençoe a todos, a mim, a minha família e a família de vocês. E vamos nos concentrar, relaxar os nossos braços, fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade, ao Pai Maior, por mais esse domingo maravilhoso que estamos aqui, Pai, aprendendo mais um tiquinho do Seu Evangelho, mais um tantinho, mas que se nós conseguimos colocar em prática esse tantinho, com certeza seremos pais melhores, mães melhores, homens melhores, mulheres melhores e também filhos melhores. Pai querido, Pai amado, visita cada uma dessas pessoas que aqui estão. Que a espiritualidade, que os bons espíritos possam acompanhá-las no momento que elas saírem daqui, caminho para casa, caminho para o serviço, para o trabalho. Que elas possam ser agraciadas com bênçãos de cura, com harmonia dentro do lar, que a ansiedade, que as síndromes diversas que acometem a humanidade, a vida dessas pessoas em específico, possam ser aliviadas, possam ser banidas. E que nós, Pai amado, possamos verdadeiramente fazer aquilo que Jesus tem nos pedido: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E amar ao próximo, Senhor, é ter respeito pelas diferenças, é ter empatia pelos nossos irmãos, é tentar nos dar bem com aquelas pessoas que não nos têm empatia, e assim nós possamos fazer um ambiente de casa, principalmente, um ambiente no nosso serviço, na nossa vizinhança, um ambiente melhor. Pai querido, que as nossas ambições, que os nossos desejos sejam de acordo com aquilo que nós merecemos e podemos ter. Que nós deixemos, Senhor, para trás as coisas ruins, que nós possamos também nos auto-perdoar, que nós possamos ser mais caridosos, mais atenciosos e menos ansiosos com as coisas materiais. Porque assim como está escrito na sua palavra, que nós devemos buscar em primeiro lugar as coisas do reino e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nós possamos viver o Evangelho de Jesus e que nós possamos ser esse Evangelho de Jesus na terra.
Senhor, abençoe a cada um que aqui está, hoje e sempre. Que assim seja, graças Senhor Jesus.